Amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Nelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirã do Caxias, congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo e congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias. Estamos aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, estamos no quarto trimestre do ano 2025, e o título desse trimestre é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E desta vez vamos estudar a lição 6, a consciência, o tribunal interior. Textual, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24:16. Verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. A leitura bíblica em classe diz, Romanos 2, do 12 ao 16, diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. A introdução da lição nos diz: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas, as Sagradas Escrituras e outras fontes normativas como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Escrutinar é examinar com atenção, a fim de conhecer. Então, a consciência examina com atenção, a fim de conhecer, e emite, então, o juízo sobre todo o comportamento humano. Vamos aqui, então, vamos comentar um pouquinho a introdução, a gente comenta, né? Então, o que nós vamos estudar hoje? Deus fez o homem com um senso moral, chamado consciência. Se nós formos para a leitura bíblica diária, há muitos textos aqui. Vamos ler algum aqui já para começar, porque é uma leitura bíblica, né? Um estudo bíblico. Eu até abri aqui logo o texto de terça-feira, 1 Coríntios 8, do 10 ao 13, é assim: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, ou consciência, né, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela sua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Qual é o exemplo dado aqui pelo autor da lição, na terça-feira, no texto da terça-feira, e o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Devemos nos preocupar com a consciência dos outros. E o que diz aqui? E não só esse texto, mas há um texto romano, em Romanos, que diz: comei tudo que tem no açougue, mas se souber que é sacrificado ao ídolo, não coma por causa da consciência. A tua? Não, a do outro. Porque eu sou cristão. E, diferente daqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, eu tenho o conhecimento e o entendimento da Bíblia Sagrada. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu frequento a igreja, recebo os ensinamentos, enfim, tudo isto. A experiência com Deus, a comunhão com Ele. A pessoa que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ela tem, como diz aqui, a lição vai dizer claramente, e o próprio texto
que nos diz da leitura bíblica em classe, que esse senso moral ele existe em todos os homens. É a lei moral de Deus comum a todas as pessoas. Mas é só a lei moral que vai reger a nossa consciência? Não. As Escrituras Sagradas, para aqueles que a leem e aguardam, é também a família, a igreja e o Estado. Então, se eu, dando o exemplo de Corinto, se comer carne vai ferir a consciência do outro e o outro tem uma consciência fraca, vai ficar fraco e vai se perder, eu como aquele que tem uma consciência sadia, ligada pela palavra, não que comer carne seja pecado, mas deixarei de comer carne. Ah, pastor, isso aqui é literalmente comer carne, só isso? Não, meu amado irmão. Qualquer outra coisa que nós sabemos que podemos, ao ser cristãos, fazer e que vai atrapalhar outras pessoas. Mas o tema não é só esse, eu não vou ficar aqui na introdução só falando dessa parte, porque eu li o texto terça-feira, mas poderia ler o de segunda, o de quarta, e todos eles vão falar de consciência. E depois ele diz, ela escrutina e emite juízo sobre o comportamento humano. Nós vamos estudar aqui cada ponto e vai ficar mais claro, certamente, para nós em cada momento. Antes e depois da queda. A primeira manifestação. Do grego, shineidesis, saber como. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Aí ele cita Gênesis 2, 16 a 17 e 3, do 6 ao 10. Tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Daqui a pouco a gente comenta isso. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Então, a primeira coisa a dizer que, embora a gente vai ver aqui, o primeiro exemplo é do Éden, a consciência do homem funcionando em Adão, mas não há esta palavra no hebraico dentro do texto do Antigo Testamento. Então, por isso ele cita grego, sineidesis, porque aparecem muitas vezes no Novo Testamento, especialmente nos ensinos paulinos. Faculdade inata, essa consciência, ou seja, já nasce com o ser humano. Eu não vou entrar aqui na discussão alma e espírito. O autor coloca, é como sensor instalado na alma humana, mas ele coloca entre parênteses que alguns teólogos entendem que é no espírito. Lembrando que já estudamos que nós somos tricotômicos, entendemos o homem corpo, alma e espírito, sendo o corpo a parte material do homem e a alma e o espírito a parte imaterial. Dividimos a alma e o espírito de duas maneiras. A alma é a sede dos sentimentos, e o espírito faz a ligação com Deus, mas entendemos que eles são interligados. Sendo assim, alguns teólogos pensam que a consciência é parte da alma, ou age na alma, e outros no espírito. Eles dizem, não há consenso. Não entrarei aqui em polêmica, porque o estudo é a consciência. Ela vai agir no homem interior. E é isso que nós temos que estudar aqui. E qual é o exemplo que ele dá? Então, o homem nasce inato com a consciência. Bom, lei moral de Deus é estabelecida lá dentro do seu coração. Vamos entender aqui, muito claramente, que lei escrita, até porque temos aí uma discussão de escrita, alguns dizem que os primeiros a inventar a escrita foram os fenícios, e outros dizem que foi até o próprio Moisés, ou no tempo de Moisés. Então nós vamos ver que antes não havia, as pessoas se comunicavam sim, mas por escrita não.
Então não havia uma lei escrita, onde os homens pudessem ler e ler de novo, como hoje você tem a Bíblia Sagrada, e você pode ler de Gênesis, Apocalipse, quantas vezes você quiser, no tempo que você quiser. Ou quando eu digo hoje, desde lá do Antigo Testamento, o Antigo Testamento para todos aqueles que viviam naquele tempo, e o Novo Testamento a partir do momento em que foi escrito todos os livros do Novo Testamento, e eles ficaram ali à disposição dos cristãos, mas de uma forma mais forte, desde 1492, se não me engano, quando Gutenberg inventou a imprensa, então livros foram impressos e a Bíblia foi o primeiro deles e pôde chegar à mão de todas as pessoas. Então, mas antes não tinha. Então, como é que as pessoas sabem o que é certo e errado? Então, ele coloca aqui esse primeiro momento em que Deus estabeleceu uma lei específica. Qual é a lei de Deus que ele estabeleceu específica? No capítulo 2 de Gênesis. Ele chega para Adão e diz para ele, olha só, de toda a árvore que existe aqui no Jardim do Éden, você pode comer, mas não coma da árvore do bem, conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Então o homem foi avisado, e a gente sempre coloca isso. Poxa, pastor, Deus castiga o pecado, mas o homem, como é que vai saber que é o certo e errado? Vamos ver nessa lição, fique bem claro isso, daqui a pouco vamos comentar mais detidamente, que o homem tem uma lei moral dentro de si. E também a lei falada por Deus, porque muitas coisas foram ditas e foram ordenadas para o servo de Deus fazer, e outras é a lei escrita. E além disso, ainda temos um senso comum, que como eu falo aqui, família, igreja e Estado. Mas vamos ficar mais detidamente, e esse é o maior ensino que eu quero dar aqui, é a palavra de Deus. O homem, então, pecou. E qual a consequência, como a consciência fez aqui, como ele diz aqui, ó, no finalzinho, o homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Foi quando o homem se escondeu de Deus. E por que ele se escondeu de Deus? Deus vinha todo dia na viração do dia, encontrava com o homem e conversava com ele. Quando eu digo homem, Adão e Eva. Quando eles comeram do fruto, perceberam que estavam nus, e isso envergonhou-os, então eles ficaram com culpa diante de Deus, tiveram vergonha de aparecerem nus diante de Deus e ficaram com medo do que iria acontecer a partir dali. Então você veja que a consciência, que você analise com calma comigo. Não foi Deus que veio, porque Deus veio. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético, não aconteceu, mas que você entende, se eu estou falando aqui de uma hipótese. Adão e Eva pecaram, e Deus então abandona ele lá, não aparece mais, vai embora, tchau, não gosto mais de vocês. O homem, então, sentiria essa separação de Deus e veria que estava errado. Mas não foi assim que Deus fez. Deus veio como vinha sempre. Deus foi contra o homem como vinha sempre. Foi o homem que, movido pela sua consciência, por essa voz interior, toda essa colocação que nós vamos colocar aqui, né? Esse senso moral, é que se viu culpado, se viu envergonhado e se viu com medo de Deus e se afastou de Deus. Queremos colocar aqui, neste momento da lição, que o Evangelho está baseado no amor. Esse amor foi manifestado por Deus até mesmo neste momento. Já estudamos em lições anteriores, agora desse trimestre, e até em outros trimestres, outros assuntos, que o homem fez? Além de se esconder de Deus, ele pegou folha de parreiras e fez uma roupa para cobrir somente a sua parte genital, porque ele estava com vergonha. E aí o Senhor fez, pegou uma roupa, pegou o animal, matou o animal, já prefigurando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então veja bem, meu amado irmão, o que significa isso? Significa que as tentativas do homem para encobrir o seu pecado ou para fugir da presença de Deus não darão certo. Agora, Deus tem a solução.
com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Além disso, em 3,15 de Gênesis, o Senhor fala à serpente e faz uma promessa. Ele diz que a serpente nascerá um da semente da mulher, a qual a serpente ferirá no calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Como é ferido no calcanhar, a morte de Cristo na cruz do Calvário, mas ele pisa a cabeça da serpente, ressuscitando no terceiro dia e estando no domínio completo que é do Senhor. Vamos agora para a segunda divisão. O direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão, e experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pecado, culpa, dada a gravidade de seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, serei fugitivo e errante na terra. Contra a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Depois nós vamos ler esses dois textos, mas eu faço questão de irmos na história de Caim aqui, né? Diretamente na Bíblia, embora haja citação. Então, vou ler mais eu sei que vou ler bastante aqui, mas é necessário. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor o varão, e teve mais o seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi o lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos as suas ovelhas e a sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Algumas traduções mais modernas dizem que ele ficou com cara feia, que ele ficou emburrado. Porque quando se lê assim, descaiu o seu semblante, muita gente olha e não entende bem e... Sabe aquela coisa quando você fica chateado com uma situação? E a chateação dele era com Deus, porque Abel não tinha nada a ver com a história. Abel ofereceu o seu sacrifício dele. Deus, por motivos que a gente sempre fala, não foi porque foi animal de Abel e vegetal de Caim, porque lá na lei de Moisés havia ofertas vegetais. Foi pela atitude como ela foi oferecida. Aí o Senhor disse a ele: por que tiraste? Por que descaiu o seu semblante? Então o Senhor, ele contempla e sabe, e avisa. Mais uma vez nós vemos aqui, e aqui vemos uma questão clara do livre-arbítrio, no versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado será a porta, e para ti serás o teu desejo, sobre ele dominarás. Mas ele não dominou, e ele chamou Abel a partir do 8 e matou ele. Aí o Senhor perguntou para ele: cadê teu irmão? Ele disse: não sou o guardador do meu irmão. Aí o Senhor disse: que fizeste? O sangue, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante será na terra e tal. Aí ele disse isso aqui que está escrito na lição: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. Depois o Senhor ensinou Caim para que não o ferisse, e não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Então, e aí começa a história. Poxa, pastor, Caim saiu da presença do Senhor, mas o Senhor no presente. Sair da presença do Senhor, meu amado irmão, como eu vou contar uma história na igreja tinha um irmão que orava assim, não vou dizer o nome dele, já faleceu: Senhor, saindo da tua presença, quando estava orando, né?
A gente não sai, quando a gente está orando e acaba de orar e fala em nome de Jesus, a gente não está saindo da presença do Senhor. Porque a gente busca o Senhor onde estiver. E também porque Ele é onipresente. Mas aqui dizer, saiu da presença do Senhor, é que ele se afastou dos caminhos do Senhor. Veja que a sua própria consciência entendeu que ele era tal pecador, que ele não tinha nem perdão. Volto a dizer que maior é a minha maldade do que pode ser perdoada, da tua face me esconderei, seu objetivo é na terra, e aqui não diz, aquele me encontrar me matará. Mas o Senhor, mais uma vez, mostra o seu amor. Mais uma vez, o Senhor mostra o amor. Como, pastor? Deus mostrou amor por ele. Deus falou que ele era maldito, ele ia plantar, não ia colher direito. Era a consequência do pecado. A lei moral estava dentro dele. Ele não devia ter matado seu irmão. E foi avisado antes, o pecado já é a porta, acaba de te dominar. Então, o que ele estava sentindo lá dentro, é por isso que semana passada nós estudamos a alma e falamos, foi muito claro na lição passada, como você está alimentando a sua alma? Que você está alimentando a sua alma com violência, vendo violência, assistindo violência, ouvindo violência, talvez amanhã você possa ter um ato violento. Como você está alimentando a sua alma? Você está alimentando a sua alma com coisas contrárias à palavra de Deus na questão sexual? Talvez amanhã você esteja praticando algo que Deus condena. E assim por diante, qualquer outro tipo de pecado. Então, Caim sabia qual o sentimento que ele estava, seu semblante estava caído, a sua cara estava feia, como dizem as traduções aí. E Deus falou para ele, Deus viu, falou, ó, por que você está assim? Pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Isso funciona para cada um de nós hoje. Quando pecamos, entendemos que aquilo que está errado. Pastor, só os cristãos? Não. Até mesmo aqueles que não são, porque existe uma lei moral, um consenso moral, por isso ele fala de igreja, Estado, família, que eu não devo matar o meu concidadão. Se você, pastor, só nos países cristãos que conhecem a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a lei de Deus, e está lá escrito não matarás, então essas pessoas não matam? Não. Você vai nos outros países em que não são eminentemente cristãos, e há muita lei lá dita que não pode matar. Porque existe uma lei moral dentro do homem. Existe uma lei moral dentro do homem, essa consciência que está colocada aqui. E aí, ele foi para essa parte. E aí ele cita duas coisas. Eu vou ler o Salmo 139, mas depois eu vou comentar também a questão de Jonas, porque ele faz aqui menção a Jonas. Salmo 139, que, se eu não me engano, é leitura bíblica da semana também. Vamos lá, Salmo 139, é um texto bastante conhecido, mas eu vou ler aqui. A gente sempre diz que é um estudo bíblico alemão. Eu falo isso aqui no YouTube e falo isso pessoalmente quando ministro a aula. E a gente lê também na igreja. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, não adianta tentar se esconder. Adão e Eva se esconderam, Deus apareceu. Caim foi embora, diante da presença do Senhor, mas o Senhor é presente. Tudo que Caim fez, a partir daquele momento, Deus continuava sabendo. Só que Caim não estava mais ligado a Deus. Caim não queria mais saber a vontade de Deus. Caim não queria mais ouvir a Deus. E assim é todo homem que se afasta do Senhor. E aqui ele fala de Jonas 1, do 3 ao 12. O Senhor falou para Jonas, olha, vai a Nínive e prega a tua mensagem. Jonas não quis ir. Pegou um navio e foi para Tarsis. E quando aconteceu toda aquela questão, ele entendeu que a culpa era dele e falou para os marinheiros para que jogasse ele no mar e toda a calmaria, e assim aconteceu. Mas, mais uma vez, assim como Adão, assim como Caim, Deus é amor e misericordioso. Porque aquele peixe não apareceu por acaso, aquele peixe não estava lá, grande peixe, né? Não estava lá por acaso, mas Deus enviou aquele grande peixe
para que engolisse Jonas, não matasse ele, apenas engolisse, e depois o vomitasse na areia, na praia, para que ele pudesse cumprir a missão que Deus tinha lhe dado. Então, o direito natural, que está dentro de todo o ser humano. Ele chega a dizer lei moral, lei da natureza, direito moral, que é esta consciência a qual nós estamos estudando. Agora vamos para a terceira subdivisão do ponto 1. Escrita no coração. Em Romanos 2, do 12 ao 16, que foi o texto que nós lemos, aqui na leitura bíblica em classe, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nesta lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras, dos preceitos comuns a todos os homens, com proibição de matar, em Êxodo 20:13, um exemplo. Então, além disso, houve também ampla regulação da vida civil, direito de propriedade, direito de família, por exemplo, em Êxodo 22, Deuteronômio 24. Lembrando que Deuteronômio significa a repetição das leis, foi quando Moisés, antes de morrer, repetiu a lei, antes do povo entrar na Terra Prometida, repetiu toda aquela história, a lei, inclusive tem a repetição dos 10 mandamentos de Êxodo 20, em Deuteronômio 5. E o estabelecimento de leis cerimoniais, como está em Levítico de 1 a 7. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham os seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur-Nammu, 2070 a.C., Lipit-Star, 1850 a.C., e Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Ah, pastor, eu vou falar uma coisa aqui para o irmão que eu disse na escola dominical, passada presencial em Santa Marta, que nós cristãos temos que fazer uma diferenciação do que a gente vê nos filmes, séries, até novela nem tanto, porque essa parte, pelo menos que eu me lembro, nunca vi novela nenhuma, desenhos animados e outras publicações que falam da existência de um homem das cavernas, um homem que andava com uma clava na mão, batia nos outros, andava todo corcundo. Não. Eu sempre digo e vou repetir para os irmãos. Se Eva estivesse viva hoje e fosse participar do concurso, como tem aí Miss Mundo, qualquer tipo, ela seria provavelmente, certamente, a ganhadora de todos os concursos. Creio que Eva foi a mulher mais bonita que existiu nessa terra. Por quê? E Adão também, o homem. Porque não havia pecado, foram criados perfeitos. Hoje, o homem, e às vezes acontece, há mulheres muito lindas, são misses, aí daqui a pouco ela está por algum problema de saúde, atrizes, aí, enfim, muito bonita, por algum problema de saúde, daqui a pouco ela está com algum problema, você talvez nem reconheça ela, daquela pessoa que foi um dia, por causa do pecado, as doenças, os problemas deste mundo. Adão e Eva não, até que cometessem um pecado, ok? Então, não existia essa questão. Você vai ver que aqui ele cita 2070, um código de Ur-Nammu, provavelmente lá na Mesopotâmia, Lipit-Star, em 1850, e Hammurabi. Aí esse é mais para cá um pouco, mas mesmo bastante tempo antes de Cristo. Nações tinham seu código de conduta. Eles eram descendentes de Abraão, vamos colocar assim. No Antigo Testamento, Deus separou Abraão, depois do dilúvio e do problema da confusão de línguas. Então Deus chama Abraão, e através de Abraão, ele faz um povo, e deste povo vem o Messias para salvar a humanidade. Tudo plano de Deus, dentro dos seus propósitos.
Então, eram descendentes de Abraão? Não. Não eram descendentes de Abraão. Mas todos os povos, em todos os tempos, vieram de Deus. Crendo na Bíblia como eu creio que você também crê, depois do dilúvio, todas as pessoas vieram de Sem, Cão e Jafé. Então, Noé era servo de Deus, passou isso para os seus filhos. Em algum momento, depois da divisão de línguas, né, da confusão de línguas, alguns se afastaram de Deus. Abraão, por exemplo, não, ele vivia no meio do povo idólatra, mas ele confiava no Deus vivo e verdadeiro. E foi chamado, e dali foi para Canaã, uma terra que Deus falou que ele ia possuir, e Deus fez uma grande nação. Então, Israel. Mas só Israel? Não, meu irmão, você vai encontrar alguns personagens importantes que não eram descendentes de Abraão, e alguns talvez possam até ter vivido antes de Abraão, e confiavam em Deus. Um é Jó, se você for estudar etimologicamente, for estudar descendente de Jó, não tem nenhuma ligação com Abraão, mas você sabe que o próprio Deus deu testemunho dele. Outro é Melquisedeque, que encontrou com Abraão e Abraão deu dízimo a ele, é um tipo de Cristo. Então, independente dessa questão, nós sabemos que o Messias veio de Abraão, é da descendência dele, Deus separou os judeus para isto, ok, e está tudo certo. Mas essa lei já estava escrita nos corações. E eu estou falando isso tudo porque eu quero ir para a última frase dele, em cima desses 3 códigos que ele falou. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas, não há perfeição nesses códigos. Não há perfeição. É inspirado na lei moral e escrita no coração de todos os povos. Na lei de Deus, tanto a que ele colocou dentro do nosso coração, como a que ele escreveu para os judeus, ela sim é perfeita. O homem que é imperfeito entendeu errado, principalmente os judeus entenderam errado a lei, que acharam que a salvação viria por cumprir toda a lei. Como nós somos pecadores, vamos cair em algum ponto da lei, e que se você caísse em algum ponto da lei, você estava quebrando ela toda. Porque a lei, os sacerdotes, os sacrifícios, o tabernáculo, o templo, tudo apontava para Cristo. Eles não conseguiram entender isso. Então, em primeiro lugar, a lei tem que estar escrita no coração. Tem que estar escrita dentro de mim. E aí em Romanos 2,12, ele fala, do 12 ao 16, ele fala isso. A lei mosaica dada a Israel e a lei moral de direito humano comum a todos os homens, inclusive os gentios. Aí ele cita, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. E depois, quer acusando-os, quer defendendo-os. Todo homem tem essa lei. E ninguém será acusado do Senhor dizer que não sabia. Eu posso não ser cristão, mas eu sei que estou errado se eu não fizer a vontade do Deus Criador. Vamos aqui para mais detidamente entender isto. O funcionamento da consciência. Vou pedir só licença para tomar um copinho d'água, que a garganta está um pouco seca. Acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Ou o que é uma função judicante? Que julga. Aí ele cita Salmo 51,3 e Gênesis 3,7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecar, a consciência ecoa na alma como uma voz secreta e incômoda. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. 2 Samuel 24:10. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Então, vamos aqui, por último, depois a gente fala sobre Davi. Vamos lá. Salmo 32, eu vou começar pelo... 31. Vamos começar aqui, ele cita 31, 9 e 10, depois do 32 eu vou ler aqui esses 2
como nossas referências agora. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão em tristeza os meus olhos e a minha alma e meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e meus anos de suspiro e a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. E o 32, do 1:5 diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, aqui nós já estamos estudando o funcionamento da consciência. Ela funciona como acusação, defesa e julgamento. Quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. Opa, peraí, isso está errado. Está errado. Então, a consciência os mostrou que eles estavam errados, estavam contrários àquilo ao qual Deus colocou. Eles entenderam que eles tinham cometido uma falha. Entenderam isso. Aí ele diz aqui, ele fala que às vezes essa experiência é dor no coração. Eu vou até ler o texto, vamos lá. É só um versículo, então eu vou ler aqui, que é um texto bastante importante também dentro da lição. 2 Samuel, capítulo 24, vamos lá, 24, versículo 10. Vai abrir sempre uma folha para frente e outra para trás. E o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ao Senhor, peço que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido loucamente. Muita gente fica na dúvida: pastor, que pecado foi esse que Davi cometeu? Ele era o rei. Rei manda, rei dá ordem. Não. Nem o rei mandava, nem o profeta mandava, nem o juiz mandava. Nem o sacerdote mandava. Quem mandava era Deus. O juiz julgava segundo a vontade de Deus, o profeta entregava a profecia segundo a vontade de Deus, o sacerdote oferecia o sacrifício segundo a vontade de Deus, e o rei governava segundo a vontade de Deus. Davi não poderia fazer o que ele queria. E estava lá na lei. Na hora que o Senhor desse a ordem, então contasse o povo. É interessante que neste momento que ele manda contar o povo, Joabe, que foi o encarregado de contar junto com outras pessoas do exército de Israel, ele era o chefe do exército, e ele questiona Davi. Ele diz para Davi que não fizesse isso. E olha que Joabe não era lá uma pessoa tão espiritual assim, você vai ver em todas as atitudes de Joabe. Não vou comentar aqui, é só ler a Bíblia que você vai entender. Joabe, só vou dar duas situações. Joabe matou pelo menos 3 pessoas de uma maneira que não deveria matar. 2 chefes do exército, um de Judá, de Israel, outro de Judá, e também Absalão, filho de Salomão, quando não eram para fazer isso, em momentos errados. Depois, no final da vida dele, ele pagou por causa daquilo e foi morto também. Mas Joabe, naquele momento, estava certo. Ele disse: não faça isso. Mas a palavra dele foi mais forte, ele fez, e quando ele fez, e pela consequência que aconteceu, porque Deus mandou uma praga no povo e matou 70 mil pessoas, o coração dele doeu. Então, ele cita essa situação da consciência agindo na vida de Davi como algo que pode acontecer conosco. O que é coração doer, pastor? Sentir uma angina? Não, mas ele está falando de coração, ele está falando de coisa física. Ele está falando de você perceber que você fez algo que estava fora da vontade de Deus. Agora, veja bem, meu amado irmão, quando isso acontece, é o que nós estamos falando desde o início da lição. Essa lei moral não precisa de uma lei escrita. Tinha lei escrita, tinha um mandamento lá. Mas dentro do coração de Davi, como dentro do coração de cada ser humano criado, existe uma situação, uma lei moral, como diz aqui, uma consciência, que nos mostra o que é certo e o que é errado, fazer ou não. E aí, é o que eu acabei de dizer,
O que eu preciso fazer? Estar dentro da vontade de Deus. E como eu estou dentro da vontade de Deus? Através da sua palavra. E aí nós vamos voltar lá o que dissemos, acho que no primeiro ponto, ou na introdução. De que nós estamos alimentando a nossa alma? Como estamos alimentando ela? Né? Eu cheguei a citar, e agora citarei mais uma coisa que eu citei na escola americana. Eu preciso alimentar meu corpo, mas eu preciso alimentar meu corpo de uma comida saudável. Se eu colocar muita gordura na minha comida, eu posso ter uma esteatose. E eu tive isto em um determinado momento da minha vida. Hoje, graças a Deus, a esteatose está controlada, tudo tranquilo. Alguém diz, pastor, todo mundo tem a esteatose. Mas a esteatose leve, média e severa. A minha foi severa. Eu corria risco dela evoluir para outras doenças. Mas, graças a Deus, entendi, cortei aquilo que eu estava comendo errado, fiz exercício físico, uma série de coisas, consegui controlar a parte da minha vida. Sou hipertenso. Se eu sair comendo comidas salgadíssimas, a tendência é que a pressão suba. Não sou diabético, eu estou falando de mim para não falar de outras pessoas, né? Mas se eu sair comendo doce de dia e de noite, há uma tendência a eu ficar diabético. Então, alimentar o corpo de forma correta, para que não venha trazer doenças. A alma também tem que se alimentar de forma correta. Porque se eu ver o que eu não devo ver, se eu ouvir o que eu não devo ouvir, se eu andar por onde não devo andar, provavelmente a minha alma vai estar alimentada dessas coisas e vai trazer problema para mim. E a gente tem que entender muito bem isto. E aí ele fala, uma consciência pedaça produz males ao espírito, como ele fala aqui no Salmo 31 e no 32 que já lemos. Agora vamos para as vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos em Gênesis 3,7 também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvir a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão. Lembrando que pergunta é retórica, aquela que pergunta normal, você responde, pode ter duas respostas. A retórica ou é sim ou é não. Tá? Então o Senhor perguntou, quem te mostrou que estavas nus? Ele não tinha como responder mentira. Ele tinha que falar a verdade. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Não tinha como dizer não. Ele comeu e tinha que dizer sim. Não houve uma resposta direta, impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ela seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como esta são meros placebos. O que é um placebo? Ação que apazigua sem resolver o problema. Isso acontece muito na medicina, alguns experimentos, as pessoas dão um remédio para as pessoas que chama-se placebo, um remédio que é um comprimido que não tem nada ali dentro, só tem açúcar, alguma coisa assim. E algumas pessoas tomam aquilo e acham que ficaram curados. Então o placebo ele não vai resolver o problema e vai enganar aquele a qual está querendo usar o placebo. Tentativas como essas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inconclusivas. A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Então vamos ver aqui, eu vou ler logo, vou para Tiago, eu já li muito Salmo, embora não tenha nenhum problema ler o Antigo Testamento não, tá mesmo? Mas vamos ler aqui o Novo Testamento. Os textos é a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, sabendo interpretar da maneira correta. Confessai as vossas culpas aos outros e oremos pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos, mas vamos começar lá para o início. Foram abertos os olhos. O que foi abrir? O que abrir os olhos aqui? Eles entenderam. Quando ouviram a voz do Criador, se esconderam com medo. Aí Deus perguntou para Adão. Adão não tinha como esconder. Ele não respondeu nada, mas estava implícito. Por que se esconder de Deus? Porque a resposta deles, porque nós estávamos nus. Se estava nu é porque comeu a árvore. Se não tivesse comido a árvore, não sabia que estava nu, como até ali não estava. Não sabia, né? E aí vieram as culpas. Aí quando diz assim, eu sempre falo isso, eu gosto de falar aqui mais ou menos, a mulher que me deste, ele não está acompanhando, ele não está culpando a mulher, ele está culpando a Deus.
a mulher que tu me deste. Se tu deste uma mulher melhor, talvez ela no começo dava, não me desse, no começo não tinha acontecido isso tudo. E Eva foi culpar a serpente. Não, culpar nosso pecado não é o diabo, nem o pecado é Deus. Voltando ao final da lição passada, Lutero, não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas posso impedir que ele faça o seu ninho. Ser tentado não é pecar. Pecar é cair em tentação. É deixar que a tentação se transforme em pecado. E aí a gente tem que cuidar para que isso não aconteça, mais uma vez falando, como falamos no final da lição passada, já falamos muitas vezes nessa lição, alimentando corretamente a nossa alma. Essas tentativas de culpar outros são, como falamos aqui, placebo. Engana a mim mesmo, mas não engana Deus, não resolve o problema. E a consciência, ela é implacável. Achei interessante essa parte aqui. Não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as hipocrisias. Vou falar uma coisa que eu tenho falado muitas vezes hoje em dia. Hoje as pessoas têm a Bíblia Sagrada, que diz a regra de fé e prática, têm a lei moral dentro de si, mas quando querem fazer alguma coisa que, ou mesmo desconfiam que é errado, pensam, em vez de ir a Deus, vão às vezes a pastores famosos no Instagram para perguntar, fazer isso é pecado? Eu não vou citar nada não, meu irmão. Fazer isso é pecado, fazer aquilo é pecado. E muitos desses pastores famosos, por não quererem se comprometer, ou dão respostas evasivas, ou até mesmo dizem que Deus quer o coração, como estudamos nas edições passadas aí, que não tem nada a ver. Veja bem, ela é implacável, ela não cede teologicamente isto aqui não é pecado, aquilo não é pecado. Querido, o que está dentro de você, a lei moral que Deus colocou, não há formulação teológica, sociológica, filosófica que vá fazer com que aquilo deixe de ser uma transgressão contra a lei de Deus ou a sua vontade. E aí ele diz, a confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Aí ele cita Provérbios 28:13, Salmo 41:4 e Tiago 5:16, que lemos, que é confessar as vossas culpas uns aos outros e orei pelos outros. Então, é necessário confessar os nossos pecados. O debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente. Vamos ler aqui, meu amado irmão. Sei que hoje eu estou até com o tempo um pouco apertado, mas é necessário, né? Por acaso a gente gravar um pouquinho mais. Depois Paulo, os órgãos no conselho, disse, varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Então, até o dia de hoje, consciência do presente. 1 Coríntios 4:4. Aí Paulo diz, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então ele está falando do passado, em nada me sinto culpado. É uma citação aqui de 2 Samuel 24:10. Mas como estamos aqui na história de Paulo, vamos para Atos 24:16. Atos 24:16. Se você puder ler os outros textos na sua casa, maravilha, melhor ainda. Quanto mais ler a Bíblia, melhor. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, para com os homens, e aqui ele fala do futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente pensamentos e sentimentos, Romanos 2:15, 9:1, 1 Coríntios 8:12. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente o exame interior, uma investigação pessoal, como diz 1 Coríntios 11:28, que daqui a pouco vamos comentar, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa, 2 Coríntios 1:12. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior, em função da consciência, está sem ofensa. Então, há descanso para a alma. Então, vamos lá, meu irmão. Vou começar aqui com essa parte.
um tribunal. Consciência é como um tribunal que julga as condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Mas, como ele vai citar 1 Coríntios 11, 28, ontem foi ceia na igreja, na sede, o pastor Paulo, que estava ministrando a parte da ceia em si, né? Cada primeiro domingo, tem um domingo que eu dirijo o culto, e aí ele prega, e aí eu que ministro a ceia, diretamente, ele me ajuda a distribuir, e no outro mês é o contrário, ontem foi a vez dele. Ele falava sobre isso, é individual, é um julgamento, nós, eu, pastor, outro pastor, ou ninguém pode dizer se você vai participar da ceia ou não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E como o homem se examina a si mesmo, exatamente sobre essa sua consciência de que a vida dele está diante da presença do Senhor, fazendo a sua vontade ou não. O inimigo pode tentar atacar, pode fazer falsas acusações, como Paulo recebeu em Cesareia, mas ele estava consciente, tranquilo, que ele estava certo, fazendo a vontade do Senhor. Não quer dizer que alguém chegue e diga, poxa, você está errado. E que isso exatamente você esteja errado. Quem tem que testificar com você é o Senhor e a sua palavra. E essa lei moral que está dentro de você. A gente fala, somos seres humanos, podemos pecar. Se formos repreendidos pelo Senhor, como diz lá, né? Somos julgados pelo Senhor, não seremos condenados com o mundo, como diz o texto da ceia. E como o Senhor nos julga? Pela sua palavra. Não é por uma regra da igreja, não é por alguém dizer que se você guardar um dia da semana está certo, se não guardar está errado, ou se você fizer outras coisas, como algumas seitas falam por aí. Mas é a palavra de Deus. Debate no tribunal interno. Aqui ele está falando interno. É você diante daquilo que Deus colocou dentro de você, a consciência, a lei moral, tudo isso que até aqui falamos. E agora vamos para esta última parte, eles são os dois últimos, a última subdivisão com última divisão com duas subdivisões, a consciência é falível, defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciência defeituosa, aí fala cauterizada, insensível ao pecado, ele cita Efésios e 1 Timóteo, fraca, legalista, contaminada ou corrompida, ele cita 1 Coríntios 1 e depois Tito 1 a 13. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus no Espírito Santo. 1 Timóteo 1, 5 e 19 e Romanos 9, 1. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres no primeiro século. Colossenses 2, 16 a 23, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele já está falando de gnosticismo, uma série de falsas doutrinas erradas, culto aos anjos, muita coisa errada que já acontecia naquele dia. Qual o problema de hoje? Vamos lá, meu amado irmão. Deus colocou dentro de você. É pela palavra. Eu vou até citar a Igreja Metodista Pentecostal. Há um momento da Igreja Metodista Pentecostal, no passado, em que muitas coisas eram consideradas pela liderança pecado. O crente não podia ir à praia, o crente não podia jogar futebol, e algumas outras coisas que eu não vou entrar aqui na militância. E se assim o fizesse, era disciplinado, eu mesmo, como pastor, em algum momento assim o fiz, mas depois a igreja entendeu que não. Não que certas práticas, algumas coisas, possam levar ao crente a pecar, mas o crente tem que entender aquilo que ele tem que fazer. Por exemplo, hoje a vestimenta dos crentes, eu já falei isso aqui numa das aulas, veste decente para homens e mulheres. Então, isso aqui eu estou falando do extremismo que pode acontecer, que acontece nas seitas, como eu acabei citando ali. Não falei nome de seita, mas vamos lá. Não pode tomar sangue, não pode, porque está comendo o sangue do homem, isso na Bíblia não diz isso, tem que guardar o sábado para ser salvo, e vai por aí por fora. Não. Esses são a hipersensibilidade, o extremismo, que tudo é pecado. Não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todos convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem deixarem de dominar a mão delas e tal. Tudo isso que a Bíblia fala
Há coisas que não são pecado, mas são embaraço, também sempre ensinamos isso à igreja, mas a gente tem que ter cuidado. E indo para outra vertente, eu já comecei pela vertente a qual mesmo a igreja metodista pentecostal, de certa forma, em algum momento já andou nela. É para a vertente que nada é pecado. É como ele diz aqui, insensibilidade, complacência com o pecado. É como a lição passada falou, na lição passada, Deus quer o coração. Não, meu amado irmão. É em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Pela graça sois salvos. Puxa, maravilha, pastor, nós somos salvos pela graça. E alguns levam a isso aí, hoje tem um ensinamento de hipergraça, que você pode fazer o que quiser porque é a graça que te salva. Mas lá diz, no mesmo texto, que Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Aí eu sempre digo na igreja, eu disse agora domingo, na pregação, você não vai ser salvo porque você deixa de fazer certas coisas ou porque vai fazer outras coisas. Você é salvo porque você creu em Cristo na cruz do Calvário. Agora, a partir do momento que você é salvo, aí você tem que fazer a vontade do Senhor. Não estou mais sob a lei de Moisés, sob a lei de Cristo. Então eu não vou querer, eu tenho Cristo não só como Salvador, mas como Senhor da minha vida. Então eu quero fazer a sua vontade. E a sua vontade está colocada na palavra. Então eu vou fazer a sua vontade, ler a sua palavra, estudar a sua palavra, buscar a presença do Senhor. Ok? Então é esta parte. Defeito da consciência. Ele diz, tem consciência autorizada, aquela que está insensível ao pecado. Tem a consciência fraca, que é legalista, que aí vai dizer que tudo é pecado, e contaminada ou corrompida, que essa aí já está praticamente sem reconhecer nada. E isso é muito perigoso. Por isso, temos que ter cuidado com esses defeitos da nossa consciência. Somos seres humanos, levados ao erro, mas estamos aqui estudando para melhor colocar em prática a vontade do Senhor na nossa vida. E por fim, para terminar a lição, Deus é o Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, por quem nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse, somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos, como o Salmo 139, 23, 24 e Salmo 19, 12 a 13. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nosso pecado. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natan. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Então, ele fala do pecado. Aí vamos conversar sobre a prática. Davi cometeu vários erros com Batseba, ou Betseba, a mulher de Urias. Primeiro erro que ele cometeu, estar ocioso. Era o rei, tempo do rei sair à guerra, em vez de sair à guerra, mandou Joabe. Estando ocioso, ele viu uma mulher nua, ou seja, ele pecou pela concupiscência dos olhos. Pastor, é problema ver uma mulher nua? Meu amado irmão, você, hoje, no dia do Brasil, então, você sai na rua, daqui a pouco você vê uma mulher praticamente seminua. Ou você pode estar na sua casa e, de repente, olhar para frente e a vizinha está pelada lá na casa dela. Isso não quer dizer que você pecou porque você viu. Você viu, por exemplo, se na tua casa acontecer isso, você fecha a janela, vai fazer outra atividade, não fica olhando. Só que Davi olhou, mandou perguntar que era mulher, descobriu que era mulher de Urias, mesmo assim chamou ela, teve relações sexuais com ela, adulterou, e depois, por causa da consequência dela ter ficado grávida, mentiu, escondeu, e depois, por ela ter ficado grávida, ele quis chamar Urias para cobrir o seu pecado, só que Urias não fez o que ele queria, ele acabou matando Urias. Isso tudo parece. E o principal que ele ficou aqui, talvez com essa consciência aqui, né? Eu não sei exatamente se cauterizada ou corrompida, contaminada, talvez cauterizada. Até que Natan falou para ele uma historinha, e quando ele falou, mata este homem que cometeu este erro, por causa da história, então Davi falou, esse homem é você, aí ele já se desperta,
Ele pensa que vai morrer, Natan diz que ele não vai morrer, ele escreve o Salmo 51, aquela coisa toda. Aqui ele fala para Pedro. Pedro é aquele que, Senhor, eu faço, aconteça, eu sou melhor e tal. Né? Aí o Senhor falou, ó, antes que o galo cante 2 vezes, vai me negar 3. Até então ele está tranquilo lá. O galo cantou a primeira vez, ele negou Jesus. O galo cantou, aí ele negou Jesus a terceira vez. Quando o galo cantou, aí ele se despertou, chorou amargamente. Graças a Deus que ele se arrependeu. Judas, depois que matou Jesus, ele teve remorso e se matou. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Ele fala no final aqui em Provérbios 16, 18, que o pecado de espírito como soberbo e orgulho são os que mais se escondem. É estar soberbo. E a soberba, meu amado irmão, a soberba é contra o outro ser humano? Sim, muitas vezes ela aparece nas relações interhumanas. Mas a soberba, o maior problema dela é porque muitas vezes ou sempre ela vai ser contra Deus. Porque, como diz o ponto, Deus é o supremo juiz. Mesmo que a minha consciência não me condene, eu vou perguntar a ele se eu estou certo ou errado. Porque pode ser que a minha consciência fale, como ele tem aqui os defeitos da consciência, no ponto anterior. A consciência é falível. Então eu vou a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu digo na igreja toda vez que eu falo da ceia. Pastor, só no dia da ceia, que é uma vez por mês? Não, você tem que se examinar cotidianamente. E pedir perdão a Deus dos seus pecados, se arrepender, mudar a sua atitude, e estar de acordo com a vontade do Senhor. Vamos então para a conclusão desta lição maravilhosa sobre a consciência. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Aí ele vai citar o Salmo 119. Qual a característica do Salmo 119? São 176 versículos, ao qual somente 3 desses versículos não tem uma citação direta à palavra, testemunho, estatuto, lei, mandamento. Ok? Então, não são formas da palavra. 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. 34. Dá-me entendimento, guardarei a tua lei, observarei em todo o meu coração. E 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. E ele vai para 2 Timóteo, também muito importante. Mesmo terminando aqui, o nosso horário está um pouco apertado, mas eu faço questão de ler a palavra para ficar gravada no coração dos irmãos. Isto que está escrito aqui, que o nosso estudo é da palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que é arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Hebreus 9,14. Chegamos sempre a ele com inteireza de fé. Então, mesmo que a minha consciência me acuse, ela me acusou. Eu fui a Deus, a sua palavra, percebi que eu estou em pecado. Quando eu peço perdão a Ele com sinceridade, Ele me perdoa. Porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário exatamente para isso, para me garantir o perdão e a vida eterna. Mas o homem precisa ter sinceridade diante de Deus, como foi citado aqui. E, voltando ao início aqui, né? Precisamos renovar o nosso entendimento. E só vamos fazer isso, eu vou, acho que pela terceira vez nesse vídeo, mostrar isso para você. É pela Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, a lição de número 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.